Essa palavra que eu vou ministrar hoje, a respeito da restauração de Pedro, quando eu estive visitando a cidade de Jesus, a cidade de Cafarnaum, a cidade onde ele ministrou e onde morava Pedro, juntamente com a sua sogra, e muitos dos seus discípulos moravam ali nas redondezas. Eu tive esse privilégio. Pela manhã contei de como eu estou encantado, e quem sabe vou levar dias, meses. Vocês vão me ouvir falar isso quase que todos os dias, até a minha memória aí se esvaindo daquilo que meus olhos viram. E da alegria e da emoção de poder estar na cidade, né, onde Jesus ministrou e onde ele dali chamou muito dos seus discípulos. Cafarnaum, naturalmente que hoje a cidade de Cafarnaum está em ruínas, é um sítio arqueológico, mas na época de Jesus foi um lugar bastante movimentado, né? Eu quero então convidar a igreja a abrir suas Bíblias no Evangelho de Lucas. Nós vamos ler várias passagens, mas eu quero começar com o Evangelho de Lucas no capítulo 5. E nós vamos aqui lendo, vamos aprendendo, explicando versículo a versículo, de maneira que todos possam sair daqui hoje compreendendo como foi a restauração de Pedro, de Simão Pedro, aquele que nós sabemos que no momento mais crucial da vida de Jesus, ele acaba negando, né? Ele acaba dizendo que não conheceu, e ficou com a vida completamente destruída em função disso. E nós vamos ver como é que o Senhor trata com aqueles que pecam, né? O Senhor não é como nós, que se alguém pisa no meu pé, eu me zango, não falo mais, viro a cara e fico magoado com as pessoas. Ser humano não é assim? Ser humano é assim. Mas com Deus é diferente. E isso, para nós, é motivo de alegria saber que mesmo quando nós erramos, mesmo quando nós cometemos os maiores pecados, se houver arrependimento, se houver ali dentro de nós o sentimento de que nós reconhecemos que estamos errados, Ele pode nos restaurar. Lucas capítulo 5. Antes de fazer a leitura do capítulo 5, eu queria mostrar algumas fotos. São muitas, nós vamos... Cada culto, cada dia, cada encontro que nós tivemos, eu vou mostrar algumas das fotos. João, mostra para nós aí. Eu vou apagar as luzes, vai ficar só as luzes laterais, para facilitar. Apaga essa de cima também. Isso. Algumas, só de Cafarnaum, né, naturalmente, senão passaríamos a noite vendo fotos. Bom, esse é o sítio, atualmente o sítio arqueológico de Cafarnaum. Eu sei que você estava na expectativa de ver alguma casa, né? Porque eu também estava. Quando eu entrei, digo, sim, e cadê a cidade de Cafarnaum? O que eu estou vendo são pedras. Pois é, pedras, é o que restou da cidade de Cafarnaum. Então essas pedras são pedras no formato de basalto, né? Extraída ali, toda Israel é formada naturalmente por montanhas, por montes, por vales, né? E aqui nós temos, basicamente, são os quartos, a casa, uma rua que cortava a cidade. Essa rua hoje está melhorada, naturalmente. Tudo lá era de pedra, tá, irmãos? Não tinha ferro, não tinha eternite, não tinha como nós temos hoje. Até a cobertura das casas era diferente. Numa outra oportunidade, eu vou mostrar algumas fotos. Então, o impacto que a gente tem quando entra na cidade de Cafarnaum, a gente pensa, bom, cidade é enorme, né? A gente está acostumado a entrar numa cidade. Eu não sei se você nasceu de uma cidade pequena ou grande, mas quando a gente fala cidade, porque na nossa cabeça, se não é cidade, ele é um distrito. Se não é um distrito, é um lugarejo. Mas aqui se diz cidade de Cafarnaum, não havia muitos habitantes, mas aqui... Pronto. Exatamente, aqui é uma igreja hoje, né? Construída naturalmente posteriormente, essa igreja não tinha, mas é a igreja onde na beira do Mar da Galileia. Vamos ver se eu consigo mostrar o Mar da Galileia. Esse barrigudo sou eu, irmãos, contemplando contemplando com a camisa da Nibs, inclusive, né? Fiz questão de em todos os lugares representar a nossa igreja. Então vocês, embora não estiveram lá pessoalmente, mas foram representados em todos os lugares. Então, de fato, acho que foi Gilson que tirou essa foto. Eu estou aqui olhando, né, essas pedras e tentando imaginar como seria essa cidade tão movimentada em que Jesus ali operou.
Então, muitas pedras, você tem cores diferentes de pedras, porque são períodos diferentes. Nós visitamos, inclusive, a sinagoga, que também, claro, está destruída, mas a sinagoga que Jesus pregou é uma sinagoga que está abaixo da sinagoga existente. Então, nós estamos falando de muito tempo, né? Assim como Israel e Jerusalém foi invadida e destruída 50 vezes, também as cidades circunvizinhas também sofreram as invasões dos assírios, dos babilônicos, enfim, dos medos, dos persas e recentemente, já em outros séculos mais próximos, por outras nações. Então é claro que essa cidade, os arqueólogos conseguem fazer uma reprodução do que ali tinha, né? Aqui uma igreja suspensa e embaixo dessa igreja você tem aí a casa da sogra de Pedro. Aí, claro que eu vou me questionar, como é que os arqueólogos conseguem apontar o lugar da casa de sogra? Bom, eles conseguem, baseado em outros indícios e outros elementos, e eles conseguem inclusive mostrar que a casa da sogra de Pedro inicialmente tinha alguns quartos, e que quando Pedro veio morar com ela, Pedro não era originalmente dessa cidade, ele veio para esse lugar. E por que ele veio para Cafarnaum? Por que ele veio cuidar da sogra? Não, é porque em Cafarnaum tem a praia do Mar da Galileia, uma praia maravilhosa de pedrinhas, e ele era o quê? Pescador. E o pescador tem que ficar onde, Abraão? Perto do mar. Então não tira o pescador da água, porque ele já começa, a pele começa a ressecar, não é isso? E então Pedro mudou ali. E ali os arqueólogos conseguem ver, inclusive, a expansão daquela casa. E essa casa, depois que Jesus naturalmente pregou na sinagoga e também foi expulso, e eu digo também porque ele foi expulso da sinagoga de Nazaré, por onde Jesus passava ele era expulso, né? Nós temos que lembrar, de manhã eu disse isso, que sinagoga não necessariamente era um templo. Tá certo? Poderia servir, sim, como lugar de pregação, mas especificamente não era o templo. A sinagoga seria o centro social daquela cidade ou daquela comunidade. Ali que se fazia julgamentos, ali se fazia reuniões, ali se fazia as festas, e era ali que as crianças aprendiam, eram alfabetizadas. Então a sinagoga era um centro cultural da cidade, né? Quando Jesus, então, não podia mais entrar na sinagoga dos judeus, então Pedro abriu espaço que na casa da sogra, Jesus já tinha curado aquela senhora, né? E os discípulos já estavam sendo reunidos ali ao redor do Mar da Galileia. Então, embaixo tem as ruínas e em cima fizeram uma igreja. E é interessante, não sei se eu vou conseguir mostrar outra foto. Aqui eu de novo. Bom, não tem areia como nós conhecemos na areia aqui de Salvador, né? A praia, ela é formada por pequenas pedrinhas. Aqui na área. A água é maravilhosa, esse é o Mar da Galileia, e nós vamos contar um pouquinho do Mar da Galileia, o Mar de Tiberíades, o Mar de Genezaré, tem vários nomes, eu vou explicar por que tem nomes, eu também tive dificuldade de entender. Afinal de contas, a Bíblia diz que é de Tiberíades, como é que ao mesmo tempo é o Mar da Galileia? Daqui a pouquinho nós vamos falar. Então aqui é a nossa discussão, e nós estávamos nesse mar, calmo, tranquilo, irmãos, mas esse mesmo mar, que é calmo e tranquilo, é o mesmo Mar da Galileia que Jesus teve que acalmar a tempestade. Então, talvez eu consiga mostrar. Aqui é uma estátua, naturalmente, representando aí a restauração. É claro que é uma estátua artística, não tem nada a ver com a realidade, né? Mas aqui representa Jesus, então, restaurando a vida de Pedro. Essa é a sinagoga, já uma segunda sinagoga, construída acima da sinagoga em que Jesus pregou. Então, os arqueólogos tem uma área lá que está aberta no subsolo e você percebe que a cor das pedras é diferente. Então a cor de basalto, uma cor da pedra mais escura, é a pedra da época de Jesus. E aqui é uma outra sinagoga construída. Então essa turma é a turma que fez a excursão junto comigo. Eu não sei onde que eu estou aqui não, viu? Eu devo estar onde, Jesus? Como é que você está vendo? Não estou vendo. Misericórdia. Eu não estou me achando? Esse bonitão, como é que eu não pude me ver? Misericórdia. Mas tá aí, toda a turma, cerca de, aí tem mais de 100 pessoas, mas a nossa turma tinha 90, quase 100 pessoas, né? Aqui tem mais de 100 pessoas.
Então essa é a sinagoga, como eu disse, abaixo dela está a sinagoga original, por assim dizer, em que Jesus pregava. Aqui é uma visão, então, dessa praia, um pouco mais afastada, o Mar da Galileia, e ali você tem as montanhas. O Mar da Galileia, só para que vocês tenham noção, a gente fala Mar da Galileia, mas não é mar, é um lago. 22 metros por 11, em alguns lugares chega a dar 12. Então não é tão grande assim. Mas quem não sabe nadar ou quem não tem barco é um mar, né? Então a água doce, essa é uma das principais fontes de Israel, uma dádiva. O Mar da Galileia produz peixe desde que ele existe até hoje. Então, se a gente for retroagir, há mais de 3.000 anos ele fornece água potável, doce, naquela região, e fornece peixe, e é ali que Pedro era pescador. E é em torno desse Mar da Galileia que nós vamos desenvolver a nossa administração. Esse mar, nós tivemos o privilégio, eu e Gilza e toda a equipe, naturalmente, de embarcar num grande barco e navegar no Mar da Galileia. Então, foi um dia muito bonito, o tempo estava meio nublado, mas deu para entrar. Entramos no barquinho, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, não, tinha mais gente que Pedro, Tiago e João. E entramos naquele barquinho e começamos a navegar e começamos a cantar. De repente, irmãos, parece até brincadeira, o tempo virou. E o tempo começou e o barco começou a balançar. E o condutor do barco teve que retornar. Nós iríamos fazer uma travessia, cancelar a travessia. Não parece brincadeira? Não pare... A gente poderia dizer, não, é uma coincidência, né? Eu quase que acordei, Jesus, não te importa que morramos, mas não estava balançando tanto. Mas o comandante achou melhor, então, não fazer a travessia. E nós tivemos que retornar, e o tempo fechou. Então, eu tive essa experiência também para dizer, é verdade, o mesmo mar que é bonito, calmo, tranquilo, pode mudar de repente. E por que ele muda? Porque ele está a 212, 211 metros abaixo do nível do mar. Próximo a ele, depois daquelas montanhas, nós temos o mar Mediterrâneo. E esse lago está a 212 metros abaixo do nível do mar. Ora, Salvador basicamente está no nível do mar. A boca do rio está no nível do mar. Talvez nós estamos aqui 5, 6 metros no máximo. Um pouco mais, talvez, em algum lugar, né? Mas aqui, essa igreja deve estar no máximo 10 metros. Vamos exagerar, 10 metros acima do nível do mar. Esse Mar da Galileia está 211 abaixo. Então, realmente, tem essa característica. As montanhas fazem, então, as laterais rodeadas por montanhas, e ele está literalmente num canal geológico. Ao extremo, vamos dizer assim, norte, nasce o Rio Jordão, que vai desaguar no Mar da Galileia, que por sua vez continua no Vale do Jordão e que vai terminar lá na Judéia, no deserto da Judéia, no Mar Morto. Então ele forma um canal, e esse canal ele vai fazer o quê? Vai canalizar o vento. Se na sua casa tem uma porta e uma janela aberta, a porta vai bater. Por quê? A gente diz, o vento encanou. Não é assim a expressão que a gente usa? Só que ali é um vento encanado numa cadeia de montanhas de quilômetros. Por isso que o mar, ao mesmo tempo que está calminho, de repente forma-se ondas. Então, nós estamos aqui tendo uma visão geral do Mar da Galileia. Pronto. Deixa eu voltar aqui, João. Volte para mim o Mar da Galileia e a gente vai agora, a partir daí que já tivemos uma prévia da cidade de Cafarnaum, das ruínas de Cafarnaum, e um pouquinho do Mar da Galileia. Eu vou ter outras fotos em outras oportunidades para mostrar a gente andando no barquinho. Enfim, são muitas fotos. Eu tenho para mais de 1.000 fotos. Então você que está aqui conosco, você não pode perder que cada domingo você vai ter um pouquinho de Israel, um pouquinho da história. Você que está em casa também vai poder acompanhar. Bom, irmãos, nós vamos então falar sobre esse discípulo que Jesus restaurou porque ele lhe traiu. Nós vamos falar então de Simão Pedro, ou do Pedro como nós assim conhecemos. Mas para isso, vocês já abriram sua Bíblia em Lucas no capítulo 5. Eu quero só mostrar um pouquinho de como é que Jesus então recrutou, chamou, não a Pedro, mas também a alguns discípulos. No capítulo 5 de Lucas, algumas Bíblias têm aí o subtítulo dizendo, Jesus chama os primeiros discípulos. Então nós sabemos que Jesus, ao longo do seu ministério, teve milhares de discípulos, porém, ele chamou 12
os mais chegados. E quando ele chamou os 12, havia mulheres que serviam no ministério de Jesus, como Maria Madalena era uma, mas ela não é contabilizada como discípulo da maneira que Jesus aqui chama. Então, repito, Jesus teve 12 homens discípulos. Desses homens, ele transformou esses em apóstolos que vieram após a ele. Mas isso não descarta no caso de Maria Madalena e como muitos, né? Há uma passagem que Jesus manda 70 de 2 em 2. E aqui estamos nós, como prova e testemunho de que continuamos sendo os mesmos discípulos que Jesus chamou. Né? Então vamos fazer a leitura, eu vou fazendo a leitura e vou fazendo a pontuação que achar necessário. Verso 1, certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré. Que lago é esse? Da Galileia. Vamos fazer um ponto aqui. Por que em alguns lugares é Genezaré? Por que em algum lugar é Tiberíades? Por que em algum lugar é Mar da Galileia? Afinal de contas, é o mesmo mar? Sim, é o mesmo mar, o mesmo lago. Né? Então, assim, se nós estamos aqui, de fato, na boca do rio, e nós olhamos para a orla, nós dissemos que essa praia é da boca do rio. E quem está em outras praias, cada um vai dizer que é aquele lugar. É basicamente isso. Então, o mar de Genezaré é porque é na comunidade de Genezaré. Se está na cidade, inclusive nós passamos na cidade de Tiberíades. Hoje é uma cidade grande, desenvolvida. Então, é o mar de Tiberíades, simples assim. Então, para vocês terem essa compreensão, para você não confundir. Mas quantos mares Israel tinha? Né? Israel, de fato, é banhado pelo mar Mediterrâneo, ali em toda a costa, né? A começar ali de Tel Aviv, a capital, descendo um pouco mais, Porto de Jope. Mas essa é uma outra história. Certo dia, Jesus então estava perto do lago de Genezaré. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos quem? Pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Irmãos, quando é que nós lavamos as redes? Claro, aqui não tem nenhum pescador, com exceção aqui de Abraão. Aí eu mergulho Mas o pescador só vai lavar as redes depois que termina a pesca. Então ele está dizendo aqui que o horário em que Jesus chega aqui é o horário pela manhã. Porque é o horário que os pescadores estão chegando. O pescador de barco, daquela maneira, eles não pescavam de varia, não, era de rede. Ele não sai de manhã, ele chega de manhã. Ele sai de noite, passa a noite no mar, vai chegar de manhã. Então Jesus, qual é a cena? Jesus chega perto desse lago, o lago Genezaré, e uma multidão começa a apertar ele, a ponto dele, quem sabe, está até molhando os pés já na água, porque a multidão está vindo para cima dele. E ele olha para o lado e vê o quê? 2 barquinhos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Verso 3. Entrou num barco que pertencia a Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Por que ele fez isso? Porque a praia normalmente tem essa queda e ele entra no barco, mande que afaste um pouco e ele tem então basicamente essa visão que eu estou tendo de vocês aqui. E vocês estão tendo essa visão de mim. Eu estou num lugar agora um pouco mais alto, o vento sempre sopra do mar para lá, porque é o formato das ondas, né? Então a minha onda sonora, e aí a Pro pode aqui confirmar, vai então ter uma maior difusão, uma maior propagação. E foi assim que Jesus usou. Jesus não tinha microfone naquela época. Então ele usava normalmente os montes. Lembra do monte aonde ele fez ali as bem-aventuranças? Sempre ele fica no lugar mais alto e o povo mais baixo. E é assim que se faz em faculdade, em igreja, em qualquer lugar que se tenha que usar a voz, mesmo com o auxílio do microfone, para que você tenha uma boa visão. E Jesus usa essa técnica e ele sobe em cima daquele barco de Simão, né? E pede que eles afastem um pouco da praia. Então, sentou-se no barco e ensinava o povo. Verso 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Naturalmente que ele estava aportado praticamente nas pedrinhas, na areia, e ele pede, ande um pouco mais. Ele dispensa aquele povo, o povo está ali, ouvindo, e ele diz para Pedro, Pedro, anda com o barco um pouquinho mais para o fundo. Pedro, chegando de uma noite de pescaria, imagine cansado, tá bom, mestre. Pedro, enquanto lavava as redes, ouvia o que Jesus falava para aquela multidão. Lembre-se, Pedro e seus irmãos, Pedro e os pescadores, seus sócios, né?
Estavam pescando a noite toda. Eles encostam o barco e estão lavando a rede. Ele vê aquela multidão vindo. Jesus entra no barco dele. Pedro não estava no barco. Pedro estava lavando as redes. E Pedro ali lavando as redes, ouvindo a mensagem enquanto Jesus pregava e ensinava para aquela multidão. Então Jesus, uma vez em cima do barco, disse: Pedro, leva o barco um pouco mais para o fundo. Vocês estão conseguindo imaginar essa cena na mente de vocês? Eu faço assim quando eu quero me teletransportar para aquele local. Muito bem, afaste-se um pouco da praia. Então sentou-se no barco, vá para as águas mais profundas e a todos lance a rede para a pesca. Olha o verso 5. Simão respondeu: Mestre. Por que Simão respondeu mestre? Porque ele viu Jesus ensinar o povo. Quem é que pode ensinar? Só o mestre. Então, na cultura dos judeus, você tem que ter certa idade, certa cultura, certo nível de sabedoria e conhecimento para ensinar. Aliás, até hoje, né? Uma pessoa que sabe menos que você não consegue lhe ensinar. No máximo, nivelar conhecimento. Então, Pedro, quando ouviu Jesus ensinando e viu a sabedoria de Jesus, ele disse: mestre. Esse é um bom sinal que Pedro, então, entendeu que Jesus sabia o que estava dizendo. Lembrando, foi o primeiro contato que Pedro teve com Jesus. Jesus não tinha, então, se apresentado. Pedro não conhecia Jesus, nem Pedro, nem os seus discípulos. Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Imagina a frustração de Pedro. Pergunte para Abraão se ele fica contente quando sai de manhã. Né, Giane? Todo com aquela roupa, os pés de pato, com aquela tralha toda, vai até a praia e nada, e na volta não pega nada. Porque quando ele pega peixe, irmão, você precisa ver Abraão voltando para casa. É praticamente um herói da guerra voltando para a sua pátria. Ele anda assim, com os peixão, não? Eita, aqueles peixes bonitos, irmão, você precisa ver. E as pessoas perguntando: quanto é? Eu quero comprar. E ele diz: não, já tenho quem compre. Ele chega para casa: você acha que eu nunca vi isso, não, Abraão? Eu acho que dá até a volta na quadra, só para poder desfilar mais. Não, Abraão? Não faz não, né? E a pessoa, claro, fica contente, é fruto do seu trabalho. Mas pergunte para Abraão, como é que ele se sente quando ele não pega nada? Mas eu conheço o coração de Abraão, e Abraão muitas vezes falou: Papai do céu não me permitiu porque ele sabe das coisas. Abraão tem consciência. Abraão pesca, claro, ele vende o peixe. Inclusive barato, olha a propaganda aqui. Procure ele depois. Peixe maravilhoso. Eu compro. Tenho até um peixe na sua casa, não tem? Eu já trouxe. Já levei? Está na hora de pescar mais. Mas é a frustração. A pessoa chega para casa. Abraão não depende da pesca para viver. Ele pesca de maneira esportiva e vende. Mas imagina, Abraão, se você dependesse disso, cara. Se Jeane estivesse lá já afiando a faca, preparando a tábua de corte. E aí, Abraão, pegou o peixe para almoçar? Não. Imagine se a família dependesse desse peixe, não só para comer, mas para pagar as contas. Esses homens estavam frustrados. Esses homens, quem sabe, não tinham nem a paciência de ouvir Jesus. Afinal de contas, poxa, não deu nada de peixe. Agora esse mestre ainda usa o nosso barco. Ainda quer que a gente vá para lá e jogue as redes. Mestre, nós pescamos a noite toda. É como se eles falassem: mestre, o senhor é mestre no que o senhor faz. Gostei do que o senhor falou. Tá ótimo. Tocou meu coração, mas eu sou pescador, eu sou profissional, eu vivo disso. Eu tenho até sócios. Olha aí minha equipe. Eram 2 barcos, passamos a noite toda. O que um mestre... É como se eu quisesse ensinar Abraão a pescar. O que eu vou ensinar Abraão? Mas olha o que ele disse: mestres, não nos esforçamos a noite toda e não pegamos nada, mas, porém, se tu que está dizendo, nós vamos lançar a rede. Se é o Senhor que está dizendo, olha o respeito que Jesus ganhou com Pedro. E ele podia ter falado para qualquer outro pescador, mas disse a Pedro. E Pedro diz: bom, já que o Senhor está dizendo sobre essas palavras, verso 6. E quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Verso 7. Então, fizeram sinais para os companheiros do outro barco que viessem ajudar. Lembre-se a cena. Praia. Jesus entra no barco, pede para que Pedro e seu barco vá. O outro barco continua fazendo o quê? Lavando as redes. Ele está apontado, parado, ancorado na praia. Mas quando Pedro lança e começa a vir tanto peixe que as redes começam quase a querer rasgar,
Pedro começa a gritar: ei, do mar para a praia, vem nos ajudar. É muito peixe. Já imaginou a alegria daqueles pescadores que dependiam daquela pesca, dependiam daquele sustento, não pegaram nada numa noite? E o texto não dá essa informação, se na outras e outras noites, não se sabe quanto tempo, quem sabe eles estavam com essa maré de não pegar peixe, mas naquele momento eles gritaram para que os outros viessem então fizeram sinais para seus companheiros de outro barco para que viessem ajudá-los, e eles vieram e encheram ambos os dois barcos a ponto de começarem a afundar. Gente, eram pescadores, eles iam longe, então o barquinho deles não era uma canoazinha. Cabia no mínimo 5 homens, 3, 4 homens ali, era um barco grande. E foi tanto peixe que começou a querer afundar o barco. Já imaginou a quantidade de peixe? Quando Simão viu isso, diz o verso 8, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pedro ali reconhece a santidade de Deus. Pedro ali, como um pescador, um profissional, ele diz: isso não acontece. Nunca aconteceu. Isso é anormal. Isso é um milagre. Pedro reconhece. Primeiro, Pedro reconhece que Jesus é o mestre, porque ele ouviu Jesus ensinar aquele povo. Ele estava aqui lavando a rede. E agora ele diz: não, esse mestre não é apenas um mestre de palavras, é alguém especial, é alguém que de fato sabe o que está dizendo. E ele diz: se afaste, porque eu sou um pecador. Verso 9, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago, João, o filho de Zebedeu, o sócio de Simão. E Jesus disse a Simão: não tenha medo. Por que Jesus não diz a medo? Porque estava apavorado. Ele não sabia o que fazer. Quem sabe ele andava para um lado para o outro. Meu Deus, que é isso? Quanto peixe! Quem sabe já fazendo plano, vou pagar o boleto, agora vou pagar a vendinha lá na esquina. Sei lá o que ele estava devendo, a gente fica imaginando. Era muita coisa. E Jesus disse: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Pedro não entendeu nada, mas agora que eu estou nessa maré de boa peixe, agora que eu... Não, agora só tem que andar comigo. Anda comigo, Senhor, porque olha quanto peixe. E Jesus diz: não é essa a intenção. Daqui nós só podemos tirar uma informação nas nossas vidas. Talvez as pessoas busquem o lucro e buscam o sucesso nessa vida. Procuram desenvolver suas carreiras e não há nenhum mal nisso. Mas às vezes o Senhor está chamando no meio do povo, inclusive no meio dos bem-sucedidos, aqueles a quem Deus quer transformar em pescadores de homens. E Jesus diz: Pedro, você agora vai ser pescador de homens. Eles então arrastaram os seus barcos para a praia. Lembre-se, estava cheio, a ponto de afundar. Arrastaram para ali. Deixaram tudo e o seguiram. Mas deixar tudo? Acabei de pescar 2 barcos cheios. A Bíblia não diz aqui, irmãos, que eles chamaram outros, que eles então disseram: Jesus, primeiro deixa no mercado aqui vender, deixa eu congelar, deixa eu limpar, deixa eu despachar, deixa eu tratar esses peixes, Senhor, deixa eu vender, ganhar o lucro. Ele não diz isso, a Bíblia diz simplesmente, o texto é simples, nós não podemos além do texto, que eles arrastaram para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Quem de nós faria isso? Pedro fez. Pedro não hesitou em fazer isso. Nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem os filhos de Zebedeu. Foram todos. Talvez na mente deles, talvez na minha mente, eu diria assim: eu vou deixar esses peixes aqui, porque se ele conseguiu nessa manhã, do nada, o que será que ele não pode conseguir mais? Esse é um outro erro que muitas vezes nós cometemos. Servir um Deus por aquilo que ele pode nos dar. Servir um Deus por aquilo que ele me dá. Eu sirvo ao Senhor, eu pago, olha, repara a palavra, eu pago o dízimo, eu faço o que tenho que fazer porque ele é fiel comigo. Isso é um erro. Servir a um Deus por aquilo que ele nos dá, e nós temos uma música que de vez em quando nós cantamos aqui: se ele nos der, ele é Deus, se ele não der, ele continua sendo Deus.
Aqui, Pedro não teve essa ideia. Pedro não ficou fazendo conta. Você lendo o texto, você percebe que Pedro foi impactado, seja pela palavra, porque disse mestre, reconheceu Jesus como um mestre, e ele ficou tão impactado que ele se joga aos pés de Jesus e disse, se afasta de mim, Senhor, eu não valho nada, eu não presto, Senhor, eu sou pecador, o Senhor é um santo, olha o que o Senhor fez aqui comigo. E Jesus abraça ele e convoca, não apenas Pedro, mas também os seus demais companheiros. Ou seja, Jesus acabou então com aquela sociedade, porque a partir de agora, aqueles pescadores se tornaram pescadores de homens. Até aqui está tranquilo? Tivemos então, o primeiro encontro que Jesus teve foi aonde? Na praia do mar da Galileia. Foi o primeiro encontro que ele teve. Nós vamos então dar um salto na história e no tempo, inclusive no livro, e nós vamos para o Evangelho de João. Nós vamos começar a partir do capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos dar um salto na história, e aqui nós já vamos tratar da ressurreição. Eu não vou nem tratar o momento em que Pedro nega a Cristo. Eu vou contar essa história por um outro ângulo. Normalmente a gente iria então para um momento em que Pedro nega. Nós já sabemos que Jesus leva os seus discípulos depois da ceia da Páscoa, ele vai fazer o quê? Ele leva seus discípulos então ao Monte das Oliveiras e lá Judas entrega Jesus. Não é isso? Jesus é preso, Pedro exaltado saca a sua espada, a gente diz espada, mas na verdade é uma faca grande, corta a orelha do soldado chamado Malcolm, Jesus cola a orelha dele no lugar, diz Pedro guarda a espada, porque quem luta pela espada morrerá pela espada. Tudo isso nós já sabemos. Nós sabemos também que anteriormente a essa prisão, antes de acontecer essa ceia, Pedro disse, Senhor, lá em Mateus capítulo 20, Jesus diz assim, olha, eu tenho que ir para Jerusalém, porque lá o Filho do Homem será preso. E Pedro foi o primeiro dizendo, de jeito nenhum, o senhor não vai ser preso não. Eu entrego minha vida, eu não sei eles, mas eu entrego minha vida, o senhor de maneira alguma vai. E Jesus teve que repreender. Pedro, olha, tem que acontecer isso, Satanás está aí, falando através de você. Pedro então diz, eu vou fazer de tudo pelo Senhor. E o Jesus diz, Pedro, antes que o galo cante, você me negará quantas vezes? 3. Tem gente que lê errado e diz errado. Pedro, você, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Não, é o contrário. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Em outra oportunidade, o ano passado, eu já te falei aqui que o galo não era o galo, né? Você que não esteve acompanhando, vai ver, do que o pastor está dizendo? O galo que Jesus se refere não é o galo galinhaço, o galo que canta às 5 da manhã, o galo que de vez em quando coloca na panela de pressão e faz uma galinha caipira maravilhosa. Não é esse galo. Mas essa é uma outra história e você vai ter que acompanhar, quem sabe acessar aí as nossas ministrações e você vai ver o cantar do galo. Mas Jesus diz, Pedro, você está dizendo aí a todo pulmão que você é o cara e que você não vai me negar. Mas eu estou dizendo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E foi exatamente isso que aconteceu. Judas, então, leva os soldados lá no Monte das Oliveiras, Jesus é preso. Pedro tenta reagir, porque ele disse para Jesus que de maneira alguma vão levar, eu daria minha vida. E Jesus diz, Pedro, fica tranquilo, calma, é assim mesmo. Jesus é levado, então, ali para ser julgado na madrugada de quinta. E ele é levado, então, para a casa de Caifás, de Anás, depois vai para Pilatos. E Pedro disse para Jesus que não negaria. E ele vai atrás. João, sabe João? João Marcos sai correndo. A Bíblia diz que ele enrosca a capa, sai nu correndo pelo mato, pelo Monte das Oliveiras. Né? Todo mundo correu, todo mundo abandonou, mas Pedro disse que ficaria. E ele de fato vai atrás. Então, era uma noite naturalmente muito fria, e eu sei que Jerusalém faz frio. É incrível, né, irmãos? Porque quando a gente lembra de deserto da Judéia, quando a gente lembra dessas regiões, a gente pensa, poxa, é muito quente. O deserto é muito quente. De fato é. Mas há um período do ano, esse período do ano, agora, enquanto para nós aqui é verão, lá é inverno.
Eu e Gilza pegamos 6 graus, né, Gilza? 6 graus. Eu tinha que tirar foto e a minha mão tremia. E olha que eu sou paranaense, viu? Tirado a pinguim. Mas eu passei frio, porque era vento, chuva e muito frio. Então o que fizeram os soldados? Fizeram uma fogueira e Pedro de longe. E alguém disse, deixa ele entrar. E Pedro entra e alguém logo reconhece, Pedro, não é você também discípulo dele? E Pedro com medo que se ele fala que ele vai ser julgado também. Agora ele está ali dentro, agora fecharam os portões, agora sabe o que ele faz? Ele nega. Ele nega. Não sou eu não. Daqui a pouquinho uma outra funcionária diz, não, mas você fala igual, você olha a sua roupa, o jeito que você fala, você também é galileu, você... Não sou não. E quando ele faz isso, na terceira vez, o galo canta. Não foi o galo galináceo. A corneta da troca da guarda toca. E quando essa corneta toca, quando ele ouve o som, ele lembra das palavras de Jesus. E ele cai em tristeza profunda. Porque, afinal de contas, ele prometeu para Jesus que não o deixaria, não trairia. Isso acontece com a gente, não? Você também prometeu ao Senhor que andaria nos seus caminhos e que obedeceria a sua palavra. De lá para cá você caiu quantas vezes? Será que os dedos de uma mão dá? Talvez das duas? Quantas vezes você já negou a Jesus com o seu comportamento? Dá para você mensurar? Você conseguiria fazer uma conta de quantas vezes você negou Jesus com o seu comportamento, com os seus pensamentos, com as suas atitudes, com a sua falta de atitude? Você já consegue ter noção quantas vezes? Se fosse um galo de verdade cantando, o galo da nossa vida estava rouco, de tanto cantando e nós tanto errando. Então nós olhamos para Pedro e dizemos, como pode? Pedro, você não viu o milagre que Jesus fez naquela pesca quando te conheceu? Você não viu, Pedro, que ele ressuscitou Lázaro? Você estava lá quando Jesus disse, Lázaro, saia para fora. Você não estava lá quando ele curou a filha de Jairo? Você não estava lá, Pedro, quando Jesus tocou naquele filho da viúva de Naim? Você não viu todos os milagres? Sim, Pedro viu. E você não viu o milagre? Será que nós não vemos milagre todos os dias? Humanos, nós somos apenas humanos, eu tenho dito isso. E Jesus conhece nossas falhas. Pastor, mas pior fez Judas, não? Sim, pior fez Judas. Que Jesus também sabia. Ou você acha que acontece alguma coisa que Deus não sabe? Será que homem pode surpreender Deus? Lembre-se que Judas, ele disse, no meio de vós, há alguém que vai me trair. É eu, Senhor, é eu. Começou aquela situação naquela ceia. E Jesus disse, olha, um de vocês há de me trair. Então Jesus tinha conhecimento. Jesus na oração sacerdotal, ele disse, Pai, todos aqueles a quem o Senhor me deu, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Então Jesus tinha consciência disso. Ninguém surpreendeu Jesus. Ninguém o prendeu, ninguém matou Jesus, ele entregou a sua vida de maneira voluntária. E fez isso por quê? Por amor de nós. Pedro, não vou negar o Senhor, vou ficar contigo. E negou Jesus. Talvez você possa defender Pedro e dizer, mas também, né, pastor, numa situação complicada, imagine que você está numa situação em que você entra num bairro controlado pelo tráfico, e o tráfico ali armado, e coloca a metralhadora na sua cara e diz, se quem for crente vai morrer. O que é que o senhor fala? É uma situação parecida com essa. Que o que ia acontecer com Pedro era complicado, porque iam matar Jesus. Os judeus, como de fato o fizeram. Então, se nós tentarmos colocar na situação dessa, como é que seria a tua atitude? Tu diz, pode puxar o gatilho, pode me fuzilar, porque eu sou crente no Senhor Jesus? Talvez você lembraria desse último hino que nós cantamos, Santo, Santo é o seu nome. Será que você lembraria disso? Ou você ficaria com medo de morrer? Como é isso? Pedro errou, é verdade. Pedro agora está completamente destruído porque ele ficou ali, viu Jesus ser condenado, viu Jesus ser levado para Pilatos. Pilatos manda para Herodes, Herodes devolve para Pilatos.
E o povo dizendo, queremos que o Senhor faça justiça. E Pilatos então tenta, de uma maneira, né? Vou libertar um prisioneiro, cabe a mim, uma vez por ano, nessa festa, né? Nessa data festiva. E o povo começa a dizer, solte Barrabás. Pedro está vendo isso. Pedro está vendo isso. Judas também está vendo isso. São duas pessoas vendo as consequências do seu erro. Mais um ensinamento para nós. Quando você vê a consequência do seu pecado, da sua atitude, ou quem sabe a falta de atitude, quando você vê aquilo que você cometeu, as consequências que estão acontecendo, qual é o teu sentimento? É de dizer, a culpa não foi minha? Olha, Senhor, eu só fiz isso porque fulano me provocou. Eu mesmo não queria fazer, mas ele ficou me xingando, eu tive que xingar ele. Eu mesmo não quis agredi-lo, mas porque ele me deu um tapa, aí não dá para ficar, né, pastor? Porque você sabe como é o ser humano. Será que é essa a desculpa que você daria? Qual é a nossa atitude quando nós vemos consequências do nosso pecado? Você se vitimiza? Você atribui o seu erro a outros? Do tipo, a mulher que tu me deste? Qual é a nossa atitude? Bom, a de Judas. Judas não soube tratar isso. Judas se jogou e se matou. E qual foi a atitude de Pedro? Pedro disse, eu sou culpado. Eu errei. Eu disse ao Senhor Jesus que eu não faria isso. E olha o que eu fiz. E olha a consequência do meu pecado. Mas ele não se mata. Ele entende que ele de fato errou. Quem sabe, nas orações de Pedro, quanto ele pediu perdão. Quanto Pedro se arrependeu. Irmãos, a gente não tem ideia. A Bíblia não relata o choro, o desespero de Pedro. Em ver o seu mestre, aquele mestre que ele conheceu naquela manhã, à margem do mar da Galileia, aquele mestre que pregou tão bonito, aquele mestre que mexeu o coração dele, ele traiu, e olha aí o mestre dele agora, e Jesus morre, e Jesus é condenado. Eles sabiam, porque Jesus lá em Mateus capítulo 20, verso 17 até ao 19, Jesus alertou, olha, importa que eu seja levado para Jerusalém, e que lá eu seja julgado, maltratado, importa que eu morra, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Mas cadê lembrar isso? Não parece a gente? A gente conhece o evangelho, a gente sabe do amor de Deus, mas na hora do desespero, cadê você lembrar das promessas? Cadê você falar, Senhor sabe de todas as coisas? Cadê? A gente arranca os cabelos, só falta rasgar a roupa e dizer, por que, Senhor, comigo? Não é assim que a gente faz? A gente não entra em desespero. Jesus morre. Ao terceiro dia, conforme ele mesmo disse, ele ressuscita. Bem de manhã, as mulheres foram até o túmulo, porque não deu tempo de fazer todo o ciclo do rito, do funeral. E elas pela manhã chegam lá e viu que a entrada do sepulcro, diz o verso 10, ainda no capítulo 20, que ela chegou lá e a entrada do sepulcro estava aberta. Aberta. E não tinha ninguém mais lá. E Maria a Madalena, ela corre, diz para Pedro e para os demais discípulos, levaram o corpo de Jesus, ele não está lá. Aí sai correndo os discípulos para ver se isso era verdade. João, que era mais jovem, correu primeiro. Pedro, que era mais coroa, quem sabe, né? Devagar, com problema no joelho. Chegou depois. E de fato viram que o túmulo estava aberto, o lençol, a túnica, tudo que Jesus, conforme foi sepultado, estava lá dobrado. Eles voltam para casa e começam a ficar confuso. Pedro começa a ficar assim, poxa. Maria permanece lá um pouquinho mais, um tempo. E Maria ainda chorando no túmulo, e ela vê o que para ela era um jardineiro. E eu descobri que o jardim, que é tanto citado na Bíblia, o jardim do túmulo de José da Arimateia, porque Jesus foi sepultado num túmulo que não era dele. Jesus foi sepultado num túmulo 0 quilômetro de alguém que era muito rico e influente da cidade, de nome José, que pertencia à cidade de Arimateia. Portanto, Arimateia não é o sobrenome de José. E o jardim não é um jardim de flores. Lá em Jerusalém tem poucas flores. Eles plantam flores, não é normal.
como nós temos aqui. O jardim era uma plantação de oliveira. Sempre que eu li essa passagem, pô, tinha ali um jardineiro, pô, devia ter um jardim bonito. Não, era plantação de oliveira. Então, essa pessoa tinha que ser rica, porque a área era grande para ter oliveiras. A sepultura é cavada na rocha, e eu entrei numa sepultura. Nos próximos cultos, vou mostrar aqui o vídeo entrando na sepultura, bem pequenininha. Minhas costas quase travou e lá mesmo eu quase fiquei. De tão apertada que é tal a sepultura. Uma sepultura real do tempo de Jesus. Então, quando os demais discípulos retornam, ficam ali Maria, e ali aparece um homem que para ela era um jardineiro. E ela disse: Senhor, aonde levaram? Onde colocaram o corpo do meu Senhor? Fale que nós vamos buscar. E no que esse homem chega perto, ela reconhece. Aliás, Jesus diz para ela, Maria, e ela diz, Rabone, é o Senhor. Imagina um abraço que essa mulher não deu nele. E ele diz, Maria, não me detenha, porque ainda não é o tempo. Lá em Marcos, aliás, lá em Mateus, você vai ver essa referência, onde Jesus diz, olha, Maria, não me segure. Diga aos seus irmãos, aos meus irmãos, que me encontre aonde? Na Galileia. Nós temos que lembrar, isso aqui é muito importante você lembrar, que nós estamos falando então, no extremo norte, nós temos então, onde nasce o Jordão, nós temos ali a região da Galileia, um pouco mais abaixo, descendo para o norte, a região da Samaria, e um pouco mais abaixo, para o sul, nós temos ali a Judeia. E Israel está numa montanha na Judeia, cá embaixo. E ele disse a Maria, Maria, não me detenha, diga aos seus irmãos, aos meus irmãos, que me encontre na Galileia. Porque Jesus, a base operacional de Jesus era Cafarnaum, lembra de Cafarnaum? Cafarnaum está mais ou menos 170, 180 quilômetros. Isso se você for hoje pela estrada com BR normal. Mas naquela época era montanha. Então vamos arredondar para 180 quilômetros. Então, Jesus e seus discípulos, quando vieram para a Páscoa, na quinta-feira, eles fizeram a Páscoa e na quinta-feira à noite ele foi preso. Não é isso? Bom, no domingo, no primeiro dia da semana, Jesus então aparece para Maria e diz para Maria, Maria, diga aos seus irmãos que me encontram na Galileia. No mesmo domingo, mais tarde, Jesus então encontra os discípulos todos reunidos, menos Tomé. E Jesus passa pela porta feito um fantasma e disse, a paz seja com vocês. E Pedro estava onde? Nessa casa. Pedro, com tanta vergonha de Jesus, nem olhava. Sabe quando você é com uma pessoa e a pessoa aparece, você não sabe onde enfiar a cara? Assim era Pedro, quietinho. A Bíblia não diz que Jesus falou com Pedro. A Bíblia diz que Jesus esteve ali, comeu alguma coisa para mostrar que ele não era um fantasma. Mas não tem fala de Pedro na Bíblia. Depois disso, Jesus então sai dali, outro domingo, a semana toda não aparece para ninguém. No outro domingo, de novo, eles estavam reunidos ali, e agora estava Tomé, lembra? E Jesus de novo entra, e todo mundo diz, olha Jesus! E Tomé olha aquilo, porque ele tinha dito durante a semana que só acreditaria se visse e se colocasse a mão no lado. E entra Jesus e diz, Tomé, bem-aventurado aquele que não viu, mas que creu. Coloca a sua mão aqui, seu duvidão. Coloca a sua mão aqui. Eu estou vendo a cena. E Tomé agora se joga aos pés e diz, meu Deus, Deus meu. Essa é essa cena. Jesus então ressuscita no primeiro dia da semana. Aparece então tanto para Maria como mais tarde para os discípulos. Uma semana depois torna a aparecer para os seus discípulos, porque agora Tomé está lá. E há um hiato de tempo. Depois ele só vai aparecer no caminho de Emaús. E há mais um hiato de tempo. O que fez, se coloca no lugar, o que fez Pedro, Tomé, todos aqueles discípulos que foram para a Páscoa a 180 quilômetros da sua casa? Pedro, por exemplo, tinha esposa, né? Tinha a sua sogra, não fala de filhos. Ele saiu a 180 quilômetros, ele desceu da Galileia e foi subindo a montanha para chegar em Jerusalém. Traiu Jesus, está agora arrasado. Os discípulos estão contentes porque o mestre ressuscitou, mas ele não. Ele não sabe como olhar para Jesus. Está ali
tentando quase que, fazendo com que Jesus nem olhe para ele. 2 semanas, um olhar para a cara do outro, vão voltar para Galileia? Vamos, porque tem que trabalhar. E eles voltam. Agora eu quero fazer com que vocês, então, vamos para o capítulo 21. Estou mostrando o cenário e nós vamos aqui para o capítulo 21. Verso 1 do capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades. De novo, mar da Galileia. E foi assim, verso 2, estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado de Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os 2 outros discípulos. Verso 3, vou pescar, disse quem? Simão Pedro. Talvez você lendo esse texto diz, mas como vou pescar? Depois de tudo que viveu, como assim vou pescar? É simples, irmãos. É simples. Lembre-se que eles estavam então, saíram da Galileia, saíram de Cafarnaum, desceram, subiram a montanha de Jerusalém e estavam em Jerusalém. Ele negou Cristo. A primeira semana Jesus apareceu, no primeiro domingo ele apareceu, Pedro ficou com vergonha, não disse nada, a Bíblia diz que não disse nada. No segundo encontro, a Bíblia não diz que Pedro disse nada, e se disse, a Bíblia não disse, portanto a gente não consegue falar, porque não tem nenhuma fala de Pedro. Jesus então desaparece por mais uma semana, aparece no caminho de Emaús, e os discípulos ficaram então já a 3ª semana em Jerusalém. Fazendo o quê? Com medo dos judeus. Com medo dos judeus. Tentando se disfarçar, tentando não se reunir, se encontravam as portas fechadas. 3 semanas. Imagine você 3 semanas numa cidade estranha. Porque Jerusalém para eles era estranho. Você já tinha essa noção? Porque a gente olha assim e pensa que Jerusalém era... Eles iam sim a Jerusalém para a festa da Páscoa, mas a cidade era uma cidade estranha. Tinham parentes, a Bíblia não diz. Comiam o quê? Lavava a roupa onde? Onde é que tomava o café da manhã? A Bíblia não diz isso. Talvez levasse um mantimento, talvez ele tivesse dinheiro da bolsa de Judas que traiu, talvez tivesse um fundo de... nós não sabemos. Mas podemos imaginar. 3 semanas depois, bora voltar, 180 quilômetros, desceram a montanha de Jerusalém e foram até, e aí eu digo descendo, porque o mar da Galileia está 211 metros abaixo. Chegaram em Cafarnaum, chegaram no mar da Galileia, um olhou para a cara do outro e disse, bom, foi bom conhecer vocês, porque lembre-se, eram 12 homens, alguns se conheciam e alguns não. Mateus, por exemplo, não era da mesma turma. Mateus, chamado de Levi, era o quê? Cobrador de... Então não era pescador, certo? Não era da mesma galerinha, não morava no mesmo condomínio, não era da boca do rio, era do outro lugar. Vocês entendem que eram diferentes? Um olhou para o cara do outro e disse, e aí, vamos fazer o quê, Big? Big diz, eu vou arrumar carro. Josias diz, eu vou fazer teto de gesso. Abraão disse o quê? Vou pescar. Pedro diz, eu vou pescar, é o que eu fazia. Para mim acabou, gente. Vocês estão contentes que Jesus ressuscitou? Mas eu estou mal. Estou mal porque para mim é vergonhoso. É vergonhoso. E ele diz, eu vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Por quê? Porque os demais também eram pescadores. Lembra-se que lá, onde nós vemos em Lucas, capítulo 5, Jesus conhece Pedro, mas também conhece os demais. Jesus convoca Pedro dizendo que faria dele pescador de homens, mas também fez isso para todos. Pedro diz, eu vou pescar, para mim tá bom, chega. Eu estou errado, para mim não tem mais conserto. Sabe aquele crente que erra e diz, eu não vou mais para a igreja? Não vou mais para a Boca do Rio, não vou mais lá para Nibes, não. Vou lá, pastor Marcos, passar vergonha porque eu pequei, ele sabe que eu pequei. Tem muita gente que não aparece mais na igreja porque peca. E é o contrário, né, queridos? Quando você peca, você deve se arrepender, buscar a Deus, vir aqui conversar, pastor, líder, enfim, eu pisei na bola mais uma vez, você me perdoa? E é claro que vai haver perdão. Mas eu quero fazer de novo, é assim que nós devemos fazer. Pedro diz, eu vou pescar, e eles disseram, nós vamos com vocês. E eles foram, entraram no barco, mas aquela noite não pegaram nada. Não lembra aquela primeira noite? Lembra, né? Também pescaram a noite toda, e eram profissionais. Será que Pedro disse, olha, a gente acabou andando esses 3 anos com Jesus, a gente perdeu o jeito. Já não sabemos mais pescar. Não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram. Que praia que Jesus estava?
na praia do mar da Galileia. Aonde? Cafarnaum. Aquela praiazinha onde eu e Jesus fomos. Naquelas pedrinhas, parece que eu estou vendo ali. Quando eu estive lá, eu falei, ó, acho que foi aqui que Jesus fez a churrasqueirinha dele. E Jesus acendeu o fogo e estava comendo o quê? Peixes. Verso 4. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. 5. E ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. E ele disse, lance a rede do lado direito do barco, e vocês encontrarão. E eles lançaram, e não conseguiam recolher a rede de tal quantidade de peixe. E o discípulo a quem Jesus amava, quem era o discípulo que Jesus amava? Não que ele não amasse os restantes, mas que ele amava mais. Era quem? João. Disse a Pedro, é o Senhor, Simão. E Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa que havia tirado, lançou-se ao mar, e os outros discípulos vieram com o barco arrastando as redes cheias dos peixes, pois estavam apenas a 90 metros da praia. Ou seja, Pedrão teve que fazer um nado de 90 metros. 90 metros não é tão perto não, mas para o barco não é tão longe. Por isso que diz apenas 90 metros. Porque para pescar, para alguém falar da praia, ele consegue ouvir. Então a voz de Jesus foi audível. Jesus estava na praia e eles estavam no mar. Filhos, pegaram alguma coisa? Nada. Lance para a direita. E eles o fizeram. E quando fizeram, e quando João percebeu isso, lembra-se que João também estava no barco lá no dia em que Jesus conheceu. João ligou as coisas. Aconteceu a mesma coisa, é exatamente igual, foi assim quando Jesus nos encontrou, foi assim, a pesca foi imensa, Pedro é Jesus. Pedro se vestiu, tipo braçada, chega primeiro. Os discípulos que Jesus abandou, 8. Os discípulos vieram do barco arrastando então as redes cheias, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Verso 9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre a brasa e um pouco de pão. Jesus já estava comendo. Então, se Jesus estava comendo, por que Jesus pegou a pegar? E essa era a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos. Primeira vez, no mesmo dia em que ele ressuscitou. Segunda vez, no segundo domingo, o próximo domingo depois disso, que Tomé estava lá. E agora era a terceira vez que Jesus estava ali. Na primeira vez, Pedro não disse nada. Ficou calado. Na segunda vez, Pedro não disse nada. E na terceira vez, Pedro ficou o quê? Não disse nada, ficou quieto. Ficou ali. Jesus partiu o pão, partiu os peixes. E depois, Jesus começa então estão comendo, Jesus começa então a conversar e disse a Simão Pedro. Jesus olhou para Simão Pedro. Estava todo mundo ali, sabendo que é Jesus, com medo de perguntar. Todo mundo comendo pão, tomando ali o vinho, olhando o peixe, enfim, o pão. E Jesus olha para os olhos de Pedro. E diz, Simão, filho de João, tu me ama mais do que esses? Por que Jesus fez essa pergunta? Porque lá atrás, Pedro olha para Jesus e diz, Jesus, eu não sei quanto a esses, mas eu nunca vou lhe trair. E Jesus devolve essa pergunta. Você me ama, Simão, filho de João, mais do que a esses? Disse ele, sim, tu sabes que eu amo. E disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Verso 16, e novamente Jesus disse, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez. Por que terceira vez? Porque ele negou 3 vezes. As mesmas frases que Pedro disse a Jesus, Jesus estava devolvendo para ele. É como se perguntasse, você tem certeza do que você está dizendo? Qual foi a tristeza, qual foi o espanto de Pedro ao responder a Jesus? Sabe, irmão, quando você erra com alguém, essa pessoa vem e olha para os seus olhos e te começa a fazer perguntas que você está com vergonha de responder. Foi essa a cena aqui. Pela terceira vez, ele lhe disse, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou magoado, Pedro ficou choroso, Pedro ficou destruído.
por Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: então cuide das minhas ovelhas. Cuide das minhas ovelhas. Por que isso? Porque Jesus disse: você não será mais pescador de peixes, será pescador de homens. E o que fez Pedro? Abandonou esse chamado. E aí eu queria trazer para nossos dias: será que nós não temos abandonado a missão de Deus? Será que você, lá no passado, no calor da alegria, no momento em que você conheceu Jesus, no momento em que Jesus, quem sabe, lhe deu, lhe proporcionou, quem sabe uma carreira, quem sabe uma formatura, quem sabe um emprego, quem sabe um casamento, quem sabe um filho, quem sabe um negócio, quem sabe... E você naquele momento contente de Jesus: eu te amo tanto, Jesus, eu nunca vou te abandonar. Será que nós também não falamos isso? E quando vem as lutas, e quando vem as dificuldades, você vai diminuindo. Quando alguém lhe magoa, quando alguém fala por trás de você, quando alguém, ou alguma coisa acontece, você vai esfriando. E vai deixando aquele primeiro amor, vai deixando aquela missão que o Senhor lhe chamou. O Senhor não lhe chamou. Irmãos, eu vou falar algo aqui que eu quero que você preste bem atenção. Embora nós tenhamos uma formação, quem sabe alguns aqui têm formação acadêmica, alguns aqui são profissionais liberais, são excelentes naquilo que fazem. Muitas das mulheres aqui presentes são mães, avós. Quem sabe você tem uma empresa, quem sabe você tem uma boa casa, uma boa família, você tenha um lastro financeiro, você tem um equilíbrio. Amém por isso, glória a Deus por isso. Mas o Senhor não lhe chamou para isso. Ele não lhe chamou para você ser bem-sucedido. Porque se fosse para ser bem-sucedido naquela pesca, naquele primeiro encontro, Pedro então abandonaria Jesus e diz: bom, Jesus, obrigado, o Senhor me conheceu, o Senhor me levantou, o Senhor me restituiu financeiramente. Mas a ideia do Senhor não é restituir o homem financeiramente, como algumas denominações e algumas religiões insistem em pregar essa mentira. O Senhor te chamou para que você cumpra a sua missão, da qual só você e Deus sabe. Ter casa, dinheiro, carro, estabilidade, uma formação, uma família, tudo isso faz parte do pacote. É uma consequência, não é o objetivo. E as pessoas continuam correndo atrás de dinheiro, formação, patrimônio, império. Para quê? Pedro tanto que tentava pescar, não conseguia. Quando Jesus está com você, a casa, o patrimônio, os bens são consequências, acontece naturalmente. Da primeira vez em que Jesus conheceu Pedro, quase afundou o barco de tanto peixe. Agora, Jesus lembra ele. 150 grandes peixes. Uma vez Abraão pescou um peixe que era desse tamanho assim. Agora imagine Abraão, 150 deles. Não é de afundar o barco? Não é de rasgar as redes? Com Jesus você vai prosperar naturalmente. E Jesus faz as 3 perguntas: Simão, filho de João, tu me amas? E nessa noite, o Senhor está fazendo essa pergunta para nós. Nova Igreja Batista do Salvador. Irmãos, membros dessa igreja, vocês amam Jesus? Vocês amam Jesus? Sim ou não? Cumpra a missão que Ele te deu. Irmãos da Nova Igreja Batista do Salvador, vocês amam Jesus pela segunda vez? Amam? Cumpra a missão que Jesus deu a vocês. Terceira vez. Irmãos da Nova Igreja Batista do Salvador, vocês amam a Cristo Jesus? Cumpra a missão que Jesus deu ao coração de vocês. Tem gente cumprindo outras missões, tem gente correndo atrás de outras coisas. E para finalizar, Pedro aqui foi perdoado. Pedro aqui se derrama, aquele momento em que ele não queria nem encarar Jesus, por causa do seu erro. Ele agora tem uma oportunidade de se derramar e Jesus diz: cuide das minhas ovelhas. Vá fazer aquilo para que eu te chamei, Pedro. É ali que você se sente realizado. É ali que você vai prosperar. Faça a vontade de Deus e as demais coisas vos serão
acrescentadas. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça e as demais coisas. O que haveremos de comer, o que haveremos de beber, o que haveremos de vestir, como eu pago o boleto, como é que eu me... Tudo isso os pagãos buscam. Será que o nosso Pai, o nosso Deus celestial não sabe das suas necessidades? Pedro disse: eu vou pescar. Pedro voltou-se a fazer aquilo que ele fazia antes. Pedro, inicialmente, antes de conhecer Jesus, ele tentava sobreviver das suas mãos, da sua pesca, e nada dava certo. Tem gente que está dando um passo para frente e 5 para trás, e não consegue entender. Pedro deixou de ser pescador, e começou a ser pescador de homens, e aprendendo com Jesus, e nessa noite, melhor, pela manhã, né? Amanhecendo o dia, Jesus fez questão, irmãos, de montar o mesmo cenário que ele tinha lá no dia em que ele conheceu, quem sabe até no mesmo local, a gente não sabe, era o mesmo mar. Se Pedro voltou a pescar e Pedro antes estava pescando, significa que é a mesma praia que ele deixava o barco guardado. Jesus fez questão de trazer a memória dele. Diz: lembra Pedro, quando eu te conheci? Você lembra, Pedro, como você se jogou aos meus pés? Você lembra como você me adorou? É assim que ele quer a igreja, fortalecida, irmãos, revigorada na paixão de seguir Jesus. Jesus quer lembrar vocês nessa noite que ele quer a igreja com o mesmo sentimento quando vocês individualmente foram alcançados. Lembra quando da sua conversão? Você lembra naquele dia, naquela noite? Você lembra quando você levantou sua mão chorando, veio à frente, quem sabe numa igreja? Você lembra como a sua vida era boa logo no início do evangelho? Que vinha dificuldades, mas você estava tão aquecido pelo Espírito Santo que as coisas não lhe atingiam. Mas por que agora está atingindo? Por que agora é tão difícil? Por que agora nós estamos nos arrastando? Por que agora nós estamos tão lentos em fazer a obra do Senhor? Por que eu dou desculpa? Por que eu apresento sempre as minhas dificuldades sem antes olhar o reino de Deus? Tem algo que está errado, não está? Jesus faz essas 3 perguntas para Pedro. Pedro, tu me amas? Jesus está perguntando para nós: vocês me amam mesmo? Ou vocês são crentes formais, como eu preguei hoje de manhã aqui, falando a respeito do Shabat dos judeus? Será que vocês são religiosos? Será que vocês entendem que servir ao Senhor é vir no domingo de manhã e às vezes, por coincidência, também vir à noite? Será que é isso? Será que é só isso? Então servir o Senhor é correr atrás dos boletos, é se acabar trabalhando, é não ter momento de descanso, é não poder se divertir com seus filhos, sorrir, não poder fazer uma viagem? Será que então a nossa vida nesse mundo é só pagar boleto, sofrimento e de vez em quando vou para a igreja? Será que é para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, irmãos? Eu tenho certeza absoluta que não. Deus quer ter uma vida, quer dar uma vida para nós íntegra, uma vida de bênção. Vamos passar por dificuldade? Vamos. Vai doer? Vai. Vai ter momentos em que nós vamos ter que enfrentar nossas cirurgias, os resultados que não são bons naqueles exames médicos. Sim, nós vamos ter que encarar isso de frente. Vai ter momentos de desemprego, vai ter momentos que vai doer aqui e ali. No meu caso, quase todos os lugares. Vai ter momentos disso. Mas a nossa alegria tem que estar no Senhor. A nossa alegria tem que estar na esperança do amanhã. Porque do contrário, irmão, não vale a pena. Do contrário, irmãos, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual Pedro, vamos voltar a pescar. Vamos fazer o que nós fazíamos antes. Para que vir todo domingo na igreja? Perder esse domingo de sol bonito para ficar aqui, para nem adorar, nem amar. Voltar para casa mais vazio do que tu veio, ainda perder o sol da manhã. Não, irmãos, nós temos que fazer diferente. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus restaurou. E depois desse dia, Pedro nunca mais foi o mesmo. Sabe esse Pedro chorão, com vergonha? Lembra de Pedro em Atos capítulo 2? Quando todos estavam reunidos naquela casa,
e do céu veio o Espírito Santo sobre eles. Pedro, cheio do Espírito Santo, com toda a autoridade, saiu para fora e começou a falar para aquela multidão. Pedro, completamente transformado, homem, agora de fato pescadores de homens, imbuído na missão. Só naquela ministração, em Atos capítulo 2, diz a Bíblia, que cerca de 3.000 vidas se converteram, só num abrir de boca. E se Pedro fez isso, por que nós não podemos fazer isso? Como é que eu animo alguém se eu estou... Como é que eu digo que vai ficar tudo bem se eu mesmo estou com medo? Coragem, igreja. Como Jesus disse para Pedro, não tenha medo, não tenha medo. Essa igreja, a nova igreja batista do Salvador, é do Salvador, é do Senhor Jesus. Nós pertencemos a esse Jesus que restaurou a vida de Pedro. Nós vamos baixar nossas cabeças, irmãos. Eu queria que você fizesse por um momento de reflexão. Olhasse para a sua semana, olhasse para esses meses de janeiro até agora. Nós estamos em março, início de março. Quem sabe você prometeu em janeiro, quem sabe na virada da noite você prometeu no seu coração: Senhor, eu não vou pecar aquele pecado que eu venho pecado todos os anos. Senhor, eu vou perdoar aquele meu parente. Senhor, eu vou ser uma mulher diferente, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Senhor, eu me comprometo a ser diferente. Eu quero voltar a ser alegre, feliz, participante, atuante na obra do Senhor. Quem sabe você fez isso em janeiro, mas já se passou 3 meses, você já errou e você já pisou na bola. Quantas vezes? Quem sabe você está se sentindo também que nem Pedro: eu não valho nada, eu estou errando. Eu disse para Jesus lá em janeiro, eu disse para ele em oração que eu não erraria, olha eu aqui errando. Quem sabe Satanás está oprimindo sua mente, dizendo: está vendo? Desista, você não pode, você não vai conseguir, olha você, toda pecadora, todo pecador. Quem sabe ele está falando isso, mas nessa noite nós estamos tendo um encontro com Jesus. Se imagina agora ao redor daquele lago da Galileia, imagina algo bem tranquila. Se imagine você do lado de Jesus, Jesus está olhando para os seus olhos e perguntando: tu me amas? Diga para Jesus o quanto você ama Ele. Diga para Jesus: Senhor, eu te amo, eu tenho errado. Confesse para Jesus: Senhor, eu errei, eu continuo cometendo os erros que eu disse que não queria. Senhor, esses pecados me incomodam, eles me envergonham, Senhor. Diga para o Senhor: Senhor, eu te amo e quero continuar firme na sua palavra. Restaura a minha vida. Diga para Jesus: restaura a minha vida como o Senhor restaurou a de Pedro. Transforma a minha vida como o Senhor transformou a de Pedro. Do Pedro que traiu, do Pedro envergonhado, do Pedro tímido, do Pedro de cabeça baixa, para um Pedro que levanta a sua cabeça ao Senhor e que pede misericórdia e que recebe o perdão. Um Pedro que não tem medo de falar, um Pedro que tem autoridade de pregar o Evangelho. Aonde você tem errado? Mostra para Jesus. Nós estamos sentados à beira daquela fogueira, peixe sendo assado, Jesus ali com pães. E hoje, essa noite é uma noite de reconcílio com Deus. É uma noite em que você deve confessar as suas fragilidades. Quem não erra, irmãos? Somos pecadores. Pecadores. Santo, santo é o Senhor. Pai, em nome de Jesus, olha a sua igreja, Pai. Nós queremos ser participante do corpo de Cristo. Queremos, ó Deus, te agradar. Queremos, Deus, fazer a sua obra. Queremos ser testemunhas vivas, cartas vivas. Queremos ser verdadeiros atalaias, anunciadores da sua palavra. Não queremos estar esmorecidos em nossas forças. Não queremos, Senhor, estar mais preocupado com o dia da manhã, mais preocupado com as contas, mais preocupado com, enfim, com esse mundo, do que preocupado com a obra, Senhor. Muitos de nós perdem a noite pensando como vai pagar as contas, mas não perde 2 minutos, não perde nem 1 segundo para se preocupar com a obra do Senhor, para se preocupar com a sua vida,
com adoração, Senhor. Quem sabe, Senhor, há muitos aqui no meio de nós, quem sabe, que já faz um tempo que não dedica um bom momento de leitura. Quem sabe cumpre apenas uma tabela de ler um versículo por dia. Ó Deus, restaura nossas vidas, ó Deus. Olha para nós, Senhor, nós somos falhos, cada um de nós. Erramos e cada um sabe aonde erra, Senhor. Não cabe ao pastor, não cabe a ninguém apontar os erros, porque cada um sabe, a sua consciência acusa. O Espírito Santo que habita em nós tem nos alertado. Permita, Senhor, nessa noite, coragem para assumir os erros, para não terceirizar e dizer: eu errei, eu, tão somente eu tenho negligenciado a obra do Senhor, eu tenho negligenciado o tempo de oração, eu tenho negligenciado, quem sabe, a visita, uma ligação, uma palavra, eu tenho negligenciado de ouvir o meu próximo. Senhor, perdoe os nossos pecados, que nessa noite nós possamos, ó Deus, participar da ceia do Senhor, aquela mesma ceia em que o Senhor participou, lavando inclusive os pés dos seus discípulos, dando o exemplo para nós. Senhor, nessa noite nós queremos fazer isso, ó Deus, em memória do Senhor. Queremos repetir aquela cena que o Senhor fez com os seus discípulos. Queremos ter plena comunhão com o Senhor, Pai. Nós não podemos prometer que não vamos errar, pois estaríamos mentindo, Senhor. O que nós pedimos nessa noite, primeiro, o seu perdão, a sua misericórdia. O que nós queremos declarar ao Senhor é que nós reconhecemos as nossas falhas. O que nós queremos dizer, Senhor, é que o Senhor derrame sobre nós a sua graça, a sua unção, fortalecendo, nos livrando do mal, nos dando força para resistir às tentações do dia a dia. Elas virão. Cada um tem uma fraqueza aqui. Nos ajude, Senhor. É essa a nossa oração sincera, honesta, singela, do fundo do nosso coração. Pedimos o perdão, sabendo que o Senhor é o Pai das misericórdias, e que nesse momento, da mesma forma que o Senhor perdoou a Pedro, restabelecendo, restaurando a sua vida, nós estamos entendendo, Senhor, que aquele que pediu, e pediu com verdade, também está recebendo nesse momento. Portanto, igreja, receba nesse momento o perdão de Deus. Sinta-se perdoado. Não permita mais que Satanás lhe acuse. Não permita mais que Satanás te humilhe. Diga para ele: eu já confessei a Jesus. Eu contei tudinho que eu tenho feito para Jesus. Eu chorei na presença dele como Pedro fez, e ele me perdoou. E a partir de hoje, procure estar na presença do Senhor, para que ele possa sempre estar com as suas mãos potentes, protegendo nós de todo o mal. Assim nós oramos, Senhor Jesus, em nome do seu santo nome, Senhor. Amém. Amém, irmãos.